No coração do interior de Minas Gerais, perdido entre serras e plantações que parecem infinitas, existe um lugar que poucos ousam citar em voz alta. É uma fazenda abandonada, entregue ao mato, cercada por lendas e pelo silêncio pesado das madrugadas rurais. Os mais velhos afirmam que ali a própria terra rejeitou os homens, e que quem ousar se aproximar sentirá o peso de algo invisível observando cada passo. O relato começa nos anos 70, quando seu Adalberto, homem de fé e trabalhador incansável, decidiu comprar a propriedade acreditando que encontraria prosperidade e tranquilidade para sua família. Ele queria plantar, criar gado e construir um futuro sólido. Mal sabia ele que a decisão de mudar-se para aquela terra selaria o destino de todos ao seu redor. No início, tudo parecia um sonho. A casa, embora antiga, era ampla, com janelas grandes que deixavam entrar a luz do sol e uma varanda espaçosa de onde se via todo o milharal. Helena, sua esposa, via naquilo a oportunidade de criar os filhos em meio à natureza, longe da agitação da cidade. Clara, a mais velha, de 15 anos, se encantava com os campos e passava horas ajudando a mãe. João, de 10, corria atrás das galinhas e se divertia com a liberdade. O pequeno Miguel, de apenas 7 anos, sorria feliz ao brincar com os cachorros. Tudo parecia perfeito. Mas logo pequenos sinais começaram a inquietar a família. Galinhas amanheciam mortas, sem nenhum ferimento aparente. O gado parecia agitado, mugindo durante a madrugada como se algo os rondasse. Os cães, antes guardiões fiéis, se recusavam a entrar no celeiro, latindo desesperadamente para o vazio. Clara foi a primeira a ver algo. Certa noite, ao fechar as janelas, jurou enxergar entre as fileiras do milharal uma figura alta, magra, imóvel, com um chapéu largo. O detalhe mais perturbador, não havia rosto. Apenas uma superfície lisa, pálida, onde deveriam estar olhos, boca e nariz. Quando contou ao pai, Adalberto riu, dizendo que era imaginação. Talvez fruto do cansaço ou das histórias de terror que costumavam ouvir. Mas Helena, pouco tempo depois, passou pela mesma experiência. Enquanto lavava a roupa no tanque, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ao erguer os olhos, viu uma silhueta parada na beira do milharal, imóvel, olhando fixamente para a casa. Tentou chamar Adalberto, mas quando ele apareceu, nada havia ali. O campo estava vazio, silencioso, como se zombasse dela. O tempo passou, e o que antes eram pequenos sustos se transformaram em pesadelos constantes. Ferramentas pesadas eram encontradas retorcidas, como se fossem de papel. Estranhos arranhões surgiam nas portas, mesmo quando trancadas. Durante a noite, sons de passos ecoavam pelo celeiro vazio, correntes arrastavam pelo chão, batidas secas retumbavam nas paredes. Clara, em diversas madrugadas, era acordada por alguém sussurrando o seu nome. Clara, a voz era baixa, quase imperceptível, mas real demais para ser sonho. Quando abria a janela, via a figura imóvel, sem rosto, parada, como se esperasse por algo. O ápice do terror aconteceu em junho, em uma noite fria. A família jantava quando perceberam que Miguel, o caçula, não estava à mesa. Desesperados, correram pela casa, pelos arredores, pelos estábulos. Nada. A busca se estendeu por horas até que os gritos de Clara ecoaram no quintal. Miguel estava dentro do poço, encharcado, trêmulo, em choque. Helena caiu de joelhos, abraçando o menino. Adalberto, tomado pelo desespero, perguntou como ele havia ido parar ali. Miguel, com os olhos arregalados e os lábios trêmulos, repetia apenas uma frase: ele me chamou pelo nome. Essa frase caiu sobre a família como uma sentença. Quem o havia chamado? E como uma criança de 7 anos teria força para levantar a pesada tampa do poço? O medo tomou conta de todos. Adalberto, homem de fé, decidiu procurar ajuda espiritual. Levou um padre da cidade vizinha até a fazenda. Mas assim que o religioso entrou no terreno, ficou pálido, começou a suar e pediu para ir embora. Antes de sair, disse apenas: aqui há algo que não deveria existir. Saiam enquanto podem. Poucos dias depois, a família fez as malas às pressas. Não levaram móveis, nem lembranças. Apenas documentos e roupas. Abandonaram a fazenda para nunca mais voltar. Desde então, a propriedade foi entregue ao tempo e às lendas. Moradores afirmam que, ao passar pela estrada que margeia o terreno, ainda ouvem correntes arrastando ou vozes chamando nomes no vento. Alguns juram ter visto, mesmo décadas depois, a figura alta, magra e sem rosto, imóvel no milharal.
E Miguel? O menino cresceu marcado. Nunca mais foi o mesmo. Evitava espelhos, raramente sorria. Quando adulto, deu entrevistas para rádios locais, afirmando que ainda ouvia, durante a noite, a mesma voz chamando por ele. Em seus sonhos, era puxado de volta ao poço. Para ele, a fazenda nunca havia ficado para trás. Aqui fica a pergunta que ecoa até hoje: seria tudo fruto do isolamento, da imaginação de uma família simples do interior? Ou existem lugares contaminados por presenças que se alimentam do medo humano? O certo é que ninguém, desde então, ousou viver naquela terra. A fazenda permanece lá, silenciosa, coberta de mato, guardando segredos que o tempo não apagou. E você? Teria coragem de atravessar o milharal sabendo que algo sem rosto pode estar à espreita? Se essa história te arrepiou, saiba que ainda temos muitos outros relatos macabros vindos do interior do Brasil. Então inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se. O que você ouviu até aqui é apenas o começo. No interior do Paraná, existe uma estrada de terra estreita, quase esquecida, cercada por altos pinheiros que bloqueiam a luz do luar. Durante o dia, parece apenas um caminho comum, usado por moradores locais e pequenos agricultores para se deslocarem entre sítios e propriedades. Mas à noite, essa estrada se transforma em um corredor de pesadelos, onde os relatos de acontecimentos inexplicáveis se acumulam há décadas. Motoristas, caminhoneiros e até moradores da região evitam passar pelo local depois das 22 horas, pois dizem que o medo é palpável e a sensação de perseguição é tão intensa que o coração dispara antes mesmo de perceberem qualquer movimento. O relato que você vai ouvir hoje é de Nelson, um caminhoneiro experiente, acostumado a percorrer estradas por todo o país. Durante mais de 30 anos de estrada, ele afirma que nunca sentiu tanto medo quanto naquela noite em que decidiu atravessar esse trecho esquecido do interior paranaense. Segundo ele, aquela estrada foi o único lugar que o fez duvidar da própria sanidade, colocando em xeque tudo em que acreditava sobre o mundo visível e o invisível. Nelson conta que tudo começou em uma noite de chuva fraca, retornando de uma entrega. Cansado e ansioso para chegar em casa, decidiu pegar um atalho sugerido por um amigo da região. Era uma estrada de terra batida, estreita, cercada por árvores altas que pareciam sussurrar com o vento. O farol do caminhão iluminava apenas alguns metros à frente, e o som da chuva sobre o teto metálico ecoava, aumentando a sensação de isolamento. A princípio, nada parecia fora do normal. Mas, enquanto avançava, uma figura feminina surgiu à beira do caminho. Ele pensou se tratar de uma moradora que voltava de algum sítio, talvez uma jovem caminhando tarde da noite. Mas, ao se aproximar, percebeu algo estranho: a mulher não se movia. Ela estava parada, usando um vestido branco antigo, e longos cabelos negros cobriam totalmente o rosto. Nelson freou bruscamente, o coração disparado, e um arrepio percorreu sua espinha. Ele desceu do caminhão, chamado pela figura: "Moça, está tudo bem? Precisa de ajuda?" O vento carregou suas palavras para longe, como se fossem engolidas pelo silêncio da noite. Ao se aproximar, a figura desapareceu subitamente. Não havia pegadas na estrada, nem qualquer sinal de passagem. Apenas o frio intenso que o envolveu, e um cheiro de velas queimadas que permaneceu dentro da cabine do caminhão. Cada curva parecia revelar sombras que desapareciam quando olhava diretamente para elas. Nelson relata que sentiu algo observando durante toda a noite, como se cada árvore e cada galho tivesse vida própria, acompanhando seus movimentos. Dias depois, Nelson descobriu, por relatos de moradores antigos, que anos antes uma jovem havia sido assassinada exatamente naquele trecho da estrada. Ela voltava de uma festa em uma propriedade próxima e nunca chegou em casa. Desde então, a estrada ficou marcada pelo medo. Moradores evitavam passar a noite, mas curiosos e motoristas desavisados continuavam a atravessá-la. Muitos relatam ver a mesma mulher de branco, parada à beira do caminho, como se esperasse por alguém. Alguns afirmam que, ao tentar se aproximar, sentem uma força invisível empurrando ou puxando, como se o próprio ar se tornasse hostil. O que mais intriga é que não se trata de um caso isolado. Diversos caminhoneiros e motoristas afirmam experiências semelhantes: veículos que freiam sozinhos, faróis que se apagam sem motivo, sussurros vindos do mato, passos que acompanham o movimento do carro. Nelson descreve noites em que a estrada parecia se estender infinitamente, como se estivesse presa em um ciclo interminável de medo. Cada curva parecia se repetir, cada árvore lembrava outra, e a sensação de estar preso aumentava a cada metro percorrido.
Além do medo físico, Nelson relata o impacto psicológico. Ele sentia que estava sendo seguido, mesmo quando não havia nenhum som ou sinal visível. As palavras que pronunciava pareciam ecoar no ar, respondidas por sussurros que não pertenciam a ninguém. Em seus sonhos, a estrada se repetia, a mulher de branco surgia em cada curva, e ele era puxado para dentro da escuridão, como se a estrada tivesse vontade própria e estivesse cobrando sua presença. Algumas câmeras de segurança próximas registraram vultos que desapareciam quando alguém se aproximava. Animais também evitam atravessar o trecho à noite, e moradores antigos afirmam que a estrada carrega uma maldição, mortes violentas, injustiças não resolvidas e presenças que permanecem presas, repetindo noite após noite os últimos momentos de suas vidas. Cada relato confirma a sensação de que o local não é apenas assombrado, mas que de alguma forma mantém um ciclo de terror, observando quem ousa passar. Em uma das experiências mais intensas de Nelson, numa madrugada de chuva forte, ele viu a mulher de branco atravessando o caminho à frente do caminhão. O veículo deslizou em um trecho lamacento e parou a poucos centímetros dela. Ele permaneceu paralisado, sentindo uma pressão invisível, como se fosse observado por olhos que não existiam. Quando conseguiu reagir, saiu do caminhão para inspecionar, mas não havia ninguém. A estrada estava completamente vazia, exceto pelo cheiro persistente de vela queimada. Os galhos dos pinheiros se moviam de forma que pareciam formar silhuetas humanas, observando cada gesto dele. Nelson afirma que semanas depois ainda sentia a presença da mulher em seus passos diários. Palavras sussurradas, sons que pareciam vir do nada, e sonhos invadidos por imagens da estrada e da mulher de branco. A presença parecia consciente, inteligente, esperando pela próxima vítima ou apenas brincando com o medo de quem passasse pelo local. Cada detalhe, cada som, cada sombra parecia carregar a mesma intenção, gerar medo e confusão. A questão que surge é inevitável: seria a mulher uma alma perdida, presa naquele local após a morte trágica? Ou estamos diante de uma entidade que se alimenta do medo humano, capaz de manipular espaço, tempo e percepção? Testemunhos de outras estradas amaldiçoadas pelo interior do Brasil apresentam padrões semelhantes, figuras que surgem e desaparecem, sons inexplicáveis, e um medo tão intenso que desafia a sanidade de qualquer um. O que diferencia essa estrada é a consistência dos relatos. Motoristas que passaram ali há anos afirmam reconhecer a mesma figura, descrevendo o vestido branco, os cabelos longos cobrindo o rosto e a postura imóvel. O medo se espalha pelo tempo, e mesmo quem não viu diretamente sente o peso da história. É como se a estrada estivesse viva, observando, esperando, repetindo acontecimentos que nunca se resolvem. E aqui fica a pergunta: você teria coragem de dirigir por essa estrada à noite, sabendo que muitos que passaram não conseguiram explicar o que viram? Que, a qualquer momento, algo invisível pode observar cada gesto seu, cada movimento. Este relato nos força a questionar até onde vai a percepção humana e onde começa o inexplicável. Histórias como a da Estrada dos Sussurros lembram que o interior do Brasil, apesar da calmaria aparente, esconde segredos que nem a lógica consegue explicar. Os relatos não são apenas folclore, há registros, testemunhos e experiências que permanecem vivos na memória das pessoas, transformando caminhos comuns em territórios de medo. No interior de Minas Gerais, existe um sítio que todos os moradores da região evitam mencionar. À primeira vista, parece apenas uma propriedade abandonada, com cercas quebradas, galpões caindo aos pedaços e trilhas cobertas por mato alto. Mas quem se aproxima à noite relata experiências que desafiam qualquer explicação lógica, situações que fazem até os mais céticos duvidarem da realidade. O relato que você vai ouvir é de Fernando, um jovem aventureiro que decidiu explorar o local sem imaginar que estaria prestes a confrontar um terror que marcaria sua vida para sempre. Fernando sempre teve fascínio por lugares abandonados. A ideia de descobrir segredos esquecidos, ouvir histórias antigas e sentir a energia de locais que carregavam memórias sombrias fazia parte de sua rotina de exploração. Quando soube da existência do sítio em questão, cercado por histórias de desaparecimentos e ruídos noturnos que ninguém conseguia explicar, a curiosidade falou mais alto. Ele planejou sua visita para o final de tarde, quando ainda havia luz suficiente para perceber os detalhes da vegetação e das construções. Inicialmente, nada parecia errado. O silêncio predominava, interrompido apenas pelo canto de pássaros e pelo farfalhar das folhas. Porém, à medida que o sol se punha e a escuridão avançava rapidamente, uma sensação crescente de inquietação começou a se instalar. Enquanto caminhava pelo terreno, Fernando percebeu sinais de que algo não estava certo. Objetos que deveriam estar abandonados há anos pareciam ter sido recentemente movidos.
Pegadas frescas cruzavam áreas que ninguém deveria ter pisado. Um cheiro forte de mofo misturado com queimado pairava no ar, e uma brisa gelada parecia acompanhá-lo em cada passo, como se o próprio lugar o observasse. Começou a ouvir sussurros distantes, palavras inaudíveis que pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. Tentou ignorar, pensando ser fruto de sua imaginação, mas a sensação de estar sendo observado aumentava a cada minuto, fazendo seu coração bater mais rápido e a respiração se tornar curta e irregular. O ponto de virada ocorreu quando Fernando decidiu explorar o galpão principal do sítio. As portas rangiam de forma estridente ao serem abertas, e uma sensação opressiva tomou conta do ambiente. Objetos espalhados pelo chão pareciam formar padrões estranhos, como se alguém estivesse tentando comunicar algo que ele não conseguia compreender. Sombras se moviam nas paredes mesmo sem nenhuma fonte de luz. Fernando aproximou-se de uma delas, e ao encostar a mão, sentiu algo frio e pegajoso, que lembrava carne ou lama fresca. Um arrepio percorreu toda a sua espinha, e o medo começou a tomar conta de seu corpo de maneira quase física. De repente, um grito abafado ecoou dentro do galpão. Fernando congelou, incapaz de se mover. O som parecia humano, desesperado, mas ao mesmo tempo vinha de todas as direções ao mesmo tempo, impossibilitando qualquer orientação. Ele se virou para sair, mas percebeu que a porta por onde entrou estava trancada, sem qualquer mecanismo visível. Tentou arrombá-la, mas algo invisível parecia impedir sua ação. Cada tentativa aumentava apenas o pânico. O ar dentro do galpão tornou-se pesado, quase sufocante, e ele começou a ouvir passos atrás de si. Ao se virar rapidamente, não havia ninguém, apenas sombras que pareciam observá-lo com intenções desconhecidas. Fernando relata que sentiu mãos invisíveis tocando seus ombros, empurrando-o contra a parede e dificultando cada respiração. A força era indescritível, intenso o suficiente para deixá-lo paralisado de terror. Entre as sombras, ele começou a perceber figuras humanas deformadas, como se espíritos aprisionados naquele lugar estivessem revivendo os últimos momentos de suas vidas. O cheiro de queimado e podridão ficou mais forte, e o som de gritos misturava-se a risadas estranhas e cruéis, como se o próprio lugar zombasse de sua presença. Após o que pareceram horas, mas que na realidade foram apenas minutos, Fernando conseguiu escapar por uma pequena janela lateral. Ele correu pelo terreno enlameado, sentindo algo invisível perseguindo cada passo seu, até finalmente chegar à estrada principal. O silêncio retomou o lugar como se nada tivesse acontecido, exceto ele mesmo. O coração ainda batia acelerado, e o medo persistiu por dias, acompanhando-o em pensamentos e pesadelos. Dias depois, Fernando descobriu a história macabra do sítio. Décadas atrás, um fazendeiro cruel havia morado ali, conhecido por práticas brutais e inexplicáveis, incluindo tortura de trabalhadores e desaparecimentos misteriosos. Após sua morte, o local foi abandonado, mas moradores antigos afirmam que à noite ainda era possível ouvir gritos e sons de sofrimento vindos do sítio. Muitos evitavam passar por ali, e aqueles que ousavam chegar a desaparecer por algumas horas, voltando sem lembranças claras do que tinham vivenciado. O que Fernando experienciou não é incomum em locais abandonados no interior do Brasil. Sítios, casas e estradas frequentemente carregam memórias intensas de eventos trágicos, e muitos acreditam que essas memórias se manifestam de forma sobrenatural, repetindo padrões de dor e sofrimento. Objetos se movem sozinhos, vozes são ouvidas, sombras aparecem inesperadamente, e o medo se torna quase físico, como se o próprio local tivesse consciência e estivesse testando quem ousa invadir seu espaço. Mesmo semanas depois, Fernando sentia que o sítio continuava observando sua rotina. Sons estranhos surgiam em sua casa, portas rangiam sem motivo e sombras apareciam pelos cantos. Ele buscou ajuda profissional, mas especialistas afirmaram que o impacto psicológico do medo intenso pode criar alucinações e sensações de perseguição, tornando quase impossível separar a realidade do imaginário. Apesar disso, Fernando garante que suas experiências foram reais, detalhando fatos que não poderiam ser inventados sem ter passado pelo local. A pergunta que surge é inevitável: até que ponto uma presença ou memória de dor pode ser tão intensa que molda a realidade ao redor? Seriam essas manifestações apenas efeitos psicológicos, ou há algo sobrenatural que permanece preso no espaço físico, capaz de interagir com quem se aproxima? Testemunhos como o de Fernando sugerem que existem locais que, mesmo abandonados, continuam a exercer uma força que desafia a lógica humana e a sanidade de quem os visita. Além disso, o sítio possui registros de moradores antigos que afirmam ter visto vultos de pessoas deformadas, chorando ou caminhando pelos campos à noite.
Alguns contaram ter ouvido gritos ecoando pelo vale enquanto o céu permanecia silencioso. Outros relataram sentir mãos invisíveis empurrando-os para fora das construções ou prendendo-os dentro de cômodos vazios. Essas experiências sugerem um padrão: locais de sofrimento extremo e morte violenta muitas vezes carregam resquícios de energia que interagem com os vivos de forma perturbadora e intensa. O caso de Fernando é um alerta para todos que buscam aventuras em locais abandonados. O interior brasileiro, com sua história rica e, às vezes, violenta, esconde propriedades, fazendas e estradas que carregam memórias de dor, crueldade e tragédias. Ignorar essas histórias pode levar a experiências traumáticas ou encontros com o inexplicável. Cada relato reforça a ideia de que não apenas pessoas, mas lugares podem manter uma presença que desafia o tempo e a lógica, tornando qualquer incursão noturna um risco real. E aqui fica a reflexão: você teria a coragem de explorar um lugar assim, sabendo que pode estar se aproximando de algo que não consegue compreender, que observa e julga silenciosamente? O interior do país guarda mistérios que vão além do folclore, testando os limites da sanidade, coragem e percepção de quem se atreve. Se este relato te deixou arrepiado, imagine quantos outros sítios, estradas e construções abandonadas guardam segredos que nunca deveriam ser desvendados. Para continuar conhecendo histórias macabras e experiências reais do interior do Brasil, inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se para o próximo caso. O que Fernando viveu é apenas uma pequena amostra do que permanece escondido, à espera de curiosos e ousados. No interior de São Paulo, existe uma colina solitária que domina a paisagem de uma pequena cidade. No topo, há uma casa antiga, com janelas quebradas e paredes cobertas de musgo. Durante o dia, o local parece abandonado, e a maioria dos moradores evita sequer olhar para a construção. Mas à noite, a casa transforma-se em um ponto de energia estranha, um lugar onde o tempo parece se distorcer e a percepção humana é desafiada. O relato que você vai ouvir é de Mariana, uma jovem que, movida por curiosidade e um fascínio pelo desconhecido, decidiu explorar a casa, sem imaginar que sua vida nunca mais seria a mesma. Mariana sempre foi atraída por histórias de lugares amaldiçoados. Quando ouviu falar da casa no topo da colina, cercada por relatos de desaparecimentos e fenômenos inexplicáveis, decidiu que precisava ver com seus próprios olhos. Subiu a trilha que levava à casa no final da tarde, carregando apenas uma lanterna e uma câmera para registrar qualquer sinal de atividade sobrenatural. No começo, o caminho parecia tranquilo. O vento soprava de forma suave, e o canto distante de corujas quebrava o silêncio. Mas à medida que a luz diminuía, ela sentiu uma presença crescente, como se estivesse sendo observada desde todos os lados. Ao chegar à entrada da casa, Mariana percebeu que a porta principal estava entreaberta. Um rangido sutil ecoou quando ela empurrou a madeira antiga. O interior estava tomado por um silêncio pesado, interrompido apenas pelo estalar do piso de madeira sob seus pés. A sensação de opressão era imediata. O ar parecia mais denso, quase palpável, e uma corrente fria descia pelo seu corpo. Enquanto explorava o corredor, Mariana notou objetos que pareciam ter sido deixados às pressas, uma cadeira caída, quadros tortos e papéis espalhados pelo chão, como se alguém tivesse partido de forma abrupta. De repente, um sussurro inaudível pareceu atravessar o cômodo. Mariana girou rapidamente, tentando localizar a origem do som, mas não havia ninguém. A lanterna iluminava apenas pequenos trechos do corredor, criando sombras que se moviam de forma independente, quase humanas. Ela começou a sentir um arrepio que subia pela espinha, e o coração batia acelerado, acompanhando cada passo seu com medo crescente. Ao se aproximar de um quarto no final do corredor, percebeu que a porta estava trancada. Algo, porém, parecia convidá-la a abrir. A curiosidade falou mais alto, e com um esforço intenso, conseguiu girar a maçaneta. O quarto estava completamente escuro, exceto pela luz da lanterna. Um cheiro forte de mofo misturado com algo indefinível invadiu suas narinas. Enquanto Mariana avançava, sombras começaram a se formar nas paredes, como se as memórias de dor e sofrimento do local estivessem sendo projetadas diante dela. De repente, uma figura surgiu no canto do quarto, um homem com roupas antigas, rosto pálido e olhos vazios que pareciam penetrar sua alma. Mariana congelou, incapaz de respirar ou se mover. O homem não falava, mas sua presença era esmagadora, como se carregasse séculos de tristeza e raiva. Ela tentou recuar, mas a porta por onde entrou havia desaparecido. A sensação de estar presa aumentava a cada segundo, e o ar parecia pesar mais, dificultando a respiração. Sons de passos começaram a ecoar ao redor, mas sempre sem uma direção clara.
Mariana sentiu mãos invisíveis tocando seu corpo, empurrando-a e puxando-a em diferentes direções. O medo era tão intenso que ela sentiu seu coração quase parar. Figuras humanas deformadas surgiam entre as sombras, repetindo gestos e gritos que pareciam ecos de tragédias passadas. O cheiro de queimado e podridão ficou mais forte, e risadas estranhas, quase humanas, misturavam-se aos gritos. Depois de momentos que pareceram horas, Mariana conseguiu encontrar uma janela e escapar do quarto. Caiu no chão externo da casa, sentindo o peso do medo ainda a dominar. Enquanto corria pelo terreno, percebeu que a colina parecia maior do que lembrava, e o caminho de volta parecia se estender infinitamente. O vento carregava sussurros que pareciam chamá-la pelo nome, e sombras surgiam nos arbustos, seguindo cada passo seu. Quando finalmente alcançou a estrada que levava à cidade, a noite estava silenciosa, mas o impacto do que vivenciou continuava a acompanhá-la. Dias depois, Mariana descobriu que a casa tinha uma história aterrorizante. Décadas atrás, um médico que morava ali havia praticado experiências proibidas em pacientes e moradores locais. Muitos desapareceram sem explicação, e relatos de espíritos aprisionados no local circulam até hoje. Os vizinhos afirmam que, à noite, é possível ouvir gritos, passos e choros vindos da colina. Alguns que tentaram se aproximar da casa desapareceram temporariamente, voltando apenas horas depois, sem lembranças claras do que tinham visto. O que Mariana viveu não é incomum em locais de sofrimento extremo. Casas, sítios e construções abandonadas frequentemente carregam memórias de dor que se manifestam de maneira sobrenatural. Objetos se movem sozinhos, sombras aparecem e sons inexplicáveis ecoam pelo ambiente. A percepção humana é testada, e o medo se torna quase físico, como se o próprio lugar tivesse consciência e estivesse julgando aqueles que ousam invadi-lo. Mesmo semanas depois, Mariana sentia que a casa continuava a observá-la. Sons estranhos surgiam em sua residência, portas rangiam sem motivo, e sombras passavam pelos cantos de seus cômodos. Ela buscou a ajuda de especialistas, que afirmaram que o impacto psicológico do medo intenso poderia gerar alucinações e sensações de perseguição, dificultando distinguir realidade do imaginário. Ainda assim, Mariana garante que suas experiências foram reais, detalhando fatos que não poderiam ser inventados sem ter passado pelo local. A questão que surge é inevitável: até que ponto uma memória de sofrimento pode se tornar tão intensa que molda a percepção da realidade? Seriam essas manifestações apenas efeitos psicológicos, ou há algo sobrenatural preso no espaço físico, capaz de interagir com quem se aproxima? Testemunhos como o de Mariana sugerem que há locais que, mesmo abandonados, continuam a exercer uma força que desafia a lógica humana, provocando medo, confusão e terror. Além disso, há registros de moradores antigos que afirmam ter visto figuras deformadas, vultos chorando ou andando pelos campos à noite. Alguns relatam gritos ecoando pelo vale, enquanto o céu permanecia silencioso. Outros sentem mãos invisíveis empurrando-os para fora das construções ou prendendo-os dentro de cômodos vazios. Esses relatos indicam um padrão: lugares marcados por sofrimento extremo carregam resquícios de energia que interagem com os vivos de forma perturbadora. O caso de Mariana é um alerta para curiosos e aventureiros. O interior do Brasil guarda propriedades, casas e construções que carregam memórias de dor, crueldade e tragédias. Ignorar essas histórias pode levar a experiências traumáticas ou encontros com o inexplicável. Cada relato reforça que não apenas pessoas, mas locais inteiros podem manter uma presença que desafia o tempo, a lógica e a coragem daqueles que se aproximam. E aqui fica a reflexão: você teria coragem de explorar um lugar assim, sabendo que pode estar entrando em um espaço que não consegue compreender, que observa, julga e mantém sua própria consciência? O interior do país guarda mistérios que vão além do folclore, desafiando sanidade, coragem e percepção humana.